Olá pessoal, boa noite. Deixa eu pegar meu óculos. Vamos lá. Esperar a galera entrar. Tem bastante coisa para falar sobre para vocês hoje. Vamos lá. Somos 8. Vamos lá, pessoal. Bastante coisa para falar hoje. Mais uns 5 minutinhos. Bom, vamos começar. Deixa eu só achar aqui a forma de publicar esse vídeo para vocês. Vou fazer o share de um vídeo específico.
Isso aí, 25. Deixa eu ver se eu consigo botar um vídeo aqui. Negativo. Só não sai aí. Pessoal, é o seguinte, não adianta se inscrever nesse canal, porque esse canal é um canal de fallback. E o que significa isso? Eu criei esse canal, enfim, para quando o outro tiver com algum problema, eu tenho esse aqui de suporte. O outro eu tomei um strike em função de um vídeo que eu fiz sobre o YouTube Downloader e não consigo fazer live por lá. Então, basicamente, por isso que eu estou usando esse aqui, entendeu? Bom, do lado de cá, o que está acontecendo? Essas luzes faz um calor infernal. Enfim, vai ser assim, porque senão o máximo que eu posso fazer é aumentar o som aqui, vai ficar um barulho infernal aqui. Bom, beleza, pessoal, somos 18, vamos começar. Eu queria apresentar um vídeo para vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir colocar ele aqui, que era o que eu estava imaginando. Eu queria mostrar um depoimento lindo do Fabrício, mas vamos seguir sem isso e vamos começar a nossa live de hoje. Bom, a ideia é apresentar para vocês uma jornada Dev Hero, e aí muita coisa aconteceu para a gente chegar nesse ponto. O primeiro elemento fundamental que me fez pensar em criar uma jornada Dev Hero é o acompanhamento das comunidades. Então, na medida que eu trabalho no dia a dia suportando algumas comunidades, a gente tem comunidade de arquiteto no Facebook, de arquitetura, na verdade, no Facebook, tem comunidade de dev no Telegram, a gente tem uma série eu trabalho com uma série de comunidades, e no dia a dia eu vejo muita gente que chega à plataforma .NET, ou enfim, chega no mercado, tá ali, acabou de se formar e está começando, e chega com dificuldade, chega com não sabendo o que pesquisar, não sabendo como chegar a uma informação, como obter uma resposta legal, muitas vezes não sabendo nem o que pesquisar, e principalmente eu vejo muita gente sem base, sem o conhecimento básico que ajuda a caminhar, a produzir esse desenvolvimento na carreira. Ao mesmo passo, no dia a dia, conversando com amigos, enfim, galera mais nova, o que eu percebo é que falta muitas vezes uma trilha, um caminho a ser seguido para você alavancar a tua carreira. E o que aconteceu comigo nos últimos 15 anos? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Primeiro eu vou falar do que a gente vai abordar e qual a cronologia do que a gente vai abordar, tá? Então, eu vou começar falando do dilema do dev, então eu vou mostrar ali alguns cenários que vocês vão se identificar. A intenção é essa, a intenção é, bom, mostrar que a gente está de olho nesses elementos. Depois eu vou falar um pouquinho de mim, vou mostrar por que, vou construir essa narrativa e mostrando por que eu posso contribuir para a tua carreira, por que eu posso, nessa uma semana que a gente vai trabalhar junto, entregar alguma coisa de muito valor para você.
E, por fim, eu vou dar um overview efetivo no que é o método em si. Eu vou descrever o que é o método, como é que eu fiz, e vou te dar todos os elementos para você entender isso. Então, o estudante vai ver hoje, e ao longo dos outros 4 dias, a gente vai entrar no detalhe sobre esses tópicos, tá? Tudo que a gente vai percorrer aqui está endereçado nessa linha do tempo. Pessoal, disseram que o áudio está falhando no YouTube. Procede? Então me dá um segundinho. Bom, vamos lá. Eu vou transmitir de outra forma. Dá um segundinho que eu já... Vamos ver se foi. Se eu estou na mesma live. Deixa eu ver se eu consigo manter a mesma live. Isso aí. Acho que eu consegui. Do F5 na barra live. Tira a confirmação, solicitação barra live. Bom, beleza, pessoal, vamos prosseguir, tá? Vamos lá, deixa eu ver se o pessoal tem o feedback aqui. Tive que desconectar da outra ferramenta e conectar nessa aqui. Isso me dá a possibilidade de fazer uma outra coisa muito legal. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. I'm so fun. Eu tive o privilégio de ter sido estagiário do Gago. Foi uma experiência assim fantástica, porque era um garoto novo, achava que tudo era festa e tinha muito pouco foco nas coisas que eu fazia, muito pouco foco, queria tudo mastigado. Com o direcionamento do Gago, ele não só me ensinou a pensar, mas como pensar, como transformar até as minhas perguntas para que eu tivesse as melhores respostas. Cara, ele é animal. O cara consegue ter uma visão de mercado que poucos têm, consegue dar um direcionamento para as pessoas que acho que poucos conseguem. Eu falo algumas vezes para minha esposa e para alguns amigos que bater papo com ele no bar, bebendo cerveja, eu aprendi muito mais do que em alguns períodos de faculdade. É um cara que eu acho que vale a pena seguir, vale a pena acompanhar o que ele fala, que me ajudou muito. Hoje em dia eu estou bem posicionado no mercado, sou um bom profissional no mercado, sou requisitado, boa parte graças a ele. Um outro ponto que ele me ajudou muito foi, sei lá, acho que há 2 anos atrás, quando eu estava desistindo já de TI. Eu desisti de TI, eu cheguei até a investir num outro negócio que não tinha nada a ver com TI. Uhul! Muito bom, né? Então, pessoal, beleza? Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho dessas histórias, dessas conquistas e tudo que aconteceu nos últimos anos.
Bom, esse foi o depoimento do Fabrício. O Fabrício é um amigo, acompanho a carreira dele há praticamente 12 anos. Ele foi meu estagiário e essa é uma história linda de um cara que ele começou a trabalhar comigo, ele estava interessado em Fusca, então ele era estagiário, mas ao mesmo tempo ele queria brincar de consertar Fusca, comprar Fusca e e coisas hilárias aconteceram nessa época. Uma delas, por exemplo, foi uma vez que eu chamei ele num canto e falei, cara, você quer ser mecânico ou quer ser dev? E essas são coisas legais que aconteceram nesse momento e nessa época. E hoje ver o Fabrício onde ele chegou me dá um orgulho muito grande de tudo isso que eu consegui ajudar ele e muito mais dele ter aceitado essa jornada e dele ter se se comovido com o que eu dizia, do jeito que eu dizia, e por algum motivo ter se transformado. Isso é fantástico colecionar esse tipo de depoimento e a gente tem outros depoimentos para olhar depois. Bom, agora é hora de falar um pouquinho da nossa missão, que é o projeto, a jornada Dev Hero. Deixa eu trocar aqui o monitor que eu estou expondo. Beleza. Bom, pessoal. Opa, dilema com dois M's. Bom, o que acontece, pessoal? A jornada começa com a gente discutindo sobre, poxa, qual é a relação entre tempo e sucesso? Como é que eu administro melhor essa vida de dev com um conjunto de tecnologias e com esse monte de tecnologia que sai todo dia? Como é que a gente encara essa realidade? Como é que a gente se comporta diante desses problemas do dia a dia de forma plena? Como é que a gente tem uma vida relativamente tranquila e ao mesmo tempo tem sucesso? Essa é uma dificuldade da maioria dos profissionais que eu conheço. Outro ponto que demandou toda essa jornada dessa semana é apresentar o como a gente pode chegar do outro lado, como a gente pode construir uma carreira de sucesso e quais são os elementos que, na minha visão, tornam isso viável. Durante muito tempo, eu tinha uma carreira de sucesso mediano, então eu era aquele cara fora da média, mas que não alcançava muito resultado. E por que eu era fora da média? Porque as pessoas diziam isso, tá? Basicamente era isso que diziam. Mas eu nunca tinha resultado efetivamente bom, tá? E o resultado era sempre mediano, era sempre algo mais ou menos. E até que um belo dia eu decidi que isso poderia mudar, assim, eu decidi dar a cara a tapa. E vocês vão entender um pouquinho como é que isso se constrói ao longo do que eu vou apresentar hoje. Bom, o primeiro dilema que a gente tem para enfrentar é a questão do tempo e do sucesso. Você tem a noção, a impressão básica de que se você gastar seu tempo de forma exacerbada, você vai ter sucesso. Eu vou te contar uma verdade, tá? Um segredo. Eu fiz isso e não tive sucesso. Eu gastei muito tempo, muita energia para ter pouco resultado, tá? O que eu aprendi ao longo dessa jornada foi que não é qualquer gasto de tempo, você precisa ter foco, você precisa ter direção. E essa direção vai fazer toda a diferença no seu processo de aprendizado, no teu processo de compreensão dos elementos que constroem o sucesso. Então você vai entender que não é todo o tempo de estudo que você vai se dedicar exclusivamente a desenvolvimento. Existe uma série de outros fatores e alguns até interpessoais que são fundamentais para você alcançar o sucesso, tá bom? Bom, a gente tem uma pilha de tecnologias novas e um horizonte cada vez mais distante. Então, quanto mais a gente entende que alguma coisa está sendo lançada no mercado, que alguma coisa produz algum tipo de resultado novo, alguém fala de uma tecnologia nova, você cada vez se vê mais distante da possibilidade de ter sucesso. Então, é muito comum você, em algum momento da tua carreira, você se sentir completamente isolado e completamente distante do teu objetivo. É muito fácil você não conseguir enxergar um fim. E isso acontece porque o mercado está em evolução, uma evolução muito maior do que a nossa capacidade hoje de reagir.
E o que, que a gente faz para... Como é que a gente encara isso? A gente pode simplesmente estudar, então a gente empenha um tempo estudando diversas tecnologias, e aí a gente, nessa barrinha aqui, a gente fala de que a gente reduz o tempo livre, então eu vou ter menos tempo livre para ter mais sucesso. Isso na verdade não é real. Ou eu posso não estudar, ter mais tempo livre, mas aí é o objetivo que a gente não vai ter sucesso. Isso às vezes é bem provável que esteja certo, tá bom? Bom, no que consiste a jornada Dev Hero? Primeiro a gente vai olhar para as novas tecnologias, então a gente vai ver como filtrar, como escolher e todo o trade-off que envolve a tomada de decisão a respeito de como a gente tem que olhar para isso e qual é a minha visão. E por que eu digo qual é a minha visão? Só um minuto, gente. Vou... E qual é a minha visão sobre essa questão? É muito mais fácil você, sabendo que existe tecnologias A, B ou C, filtrá-las, do que você correr o risco de simplesmente ignorar a presença delas e ali na frente você precisar de alguma delas para alguma vaga. Então a tomada de decisão que vai ter clareza na tomada de decisão para que você saiba fazer o filtro correto é importantíssimo para você não perder oportunidades que vão estar ali na frente. Se você olhar para o mercado nos últimos 10 anos, se você pegar alguém que por acaso tenha parado no tempo, um dado hipotético, entrou em hibernou por 10 anos, essa pessoa chegar no mercado agora em 2019, ela encontra um mercado completamente diferente, com tecnologias completamente diferentes, com tecnologias completamente disruptivas. Você não tem mais um exemplo. Você hoje vai encontrar pouquíssimos novos projetos nascendo com jQuery. jQuery era febre em 2009. Você vai encontrar SPA. SPA era uma coisa que não era falada em 2009. Você vai falar de Docker. Docker não era uma coisa usada em 2009. Em 2009 estava nascendo o Google trabalhando com LXC. Então o que a gente tem para acontecendo nesses últimos 10 anos revoluciona o mercado e muda completamente a nossa relação com a tecnologia. Aí, uma vez que você saiba filtrar as tecnologias, você precisa ter uma visão clara sobre as incertezas e as inseguranças do seu futuro. Então você precisa entender quem você é, o que você como é que você se relaciona com essa insegurança. E aí eu vou trazer na quinta-feira a Tatiana Grego para falar isso pra gente. Tatiana Grego vai dar uma apresentação pra gente sobre como você se conhece melhor, como você entende quais são os seus pilares que fazem de você uma pessoa mais analista, mais objetiva, e isso vai ajudar você a entender qual é teu caminho dentro da tecnologia. Então, se você está inseguro sobre que rumo dentro da TI você quer caminhar, eu quero me tornar arquiteto, não, eu quero me tornar gestor, ou uma profissão, um job que por algum motivo tenha mais relação com pessoas, pode ser aquilo que vai te agradar. Eu descobri depois de muito tempo que uma das minhas vocações era ajudar pessoas a chegar a seu objetivo. Isso é coaching? Cara, eu não acho que seja porque eu sou muito técnico para isso. E não necessariamente eu gosto tanto dessa relação. Então, há um momento de uma situação dúbia, mas ao mesmo tempo há total compreensão de quem eu sou e como eu me porto com relação a essas pessoas. Por isso que esse modelo, por exemplo, online, onde eu consigo falar daqui e ter um feedback de vocês eventualmente por uma conversa que mas eu consegui passar para vocês, me torna muito mais me satisfaz, me traz felicidade, porque eu acho que eu posso com essa apresentação, por exemplo, e com essa semana ajudar um pouquinho cada um de vocês a melhorar a tua perspectiva de carreira.
Na terça-feira, amanhã, eu esqueci de colocar aqui nesse slide, a gente vai falar de comunidade. Então, a gente vai quando a gente chegar lá no final dessa apresentação, vocês vão encaixar essa semana, vai ficar bem fácil de entender. Mas, por enquanto, saiba que amanhã a gente vai falar de comunidade. Eu vou trazer aqui o Renato Groff e o André Seco. Eles vão fazer uma mega apresentação para a gente, mostrando como é que eles construíram uma das maiores comunidades técnicas do Brasil, que é o canal .NET. Bom, uma vez que você saiba como filtrar as novas tecnologias, você se conhece e reduz suas incertezas e toda a sua insegurança, você precisa de um método e um mindset. E o que é isso? Tá? O método é nada mais do que efetivamente um processo. Um processo que constrói para você toda uma cadeia de... Gente, deixa eu parar as notificações aqui só um segundo. Beleza. Então, isso é um processo que vai permitir você entender o método que eu usei, e isso finaliza nessa semana, tá? Outro ponto relevante, não há venda nessa semana, tá, gente? Eu não vou falar nada de venda, isso não é um material que a gente vai culminar num treinamento lá na frente, não é isso. Essa semana ela é inteira dedicada a entregar a minha visão sobre o que eu fiz e como eu alcancei o relativo sucesso. Sucesso é uma questão pessoal, mas como eu alcancei esse relativo sucesso e como isso foi possível, tá? No final eu vou entregar um mindset que é o como você pode olhar para você mesmo e se policiar a respeito do que você eventualmente está levando de crença e vai te atrapalhar lá na frente. Bom, vamos lá. Agora eu preciso dizer quem eu sou. Você talvez não me conheça, você talvez tenha chegado a partir do YouTube, ou do YouTube ou do Facebook, então você não faz ideia de quem eu sou. Bom, primeiro eu nasci em Campos, então essa história começa lá em Campos em 83. Eu venho, eu era atleta, eu era magro, enfim, eu não era essa pessoa gorda que está aqui do outro lado, nem barbudo. E para você que não conhece Campos, o mais relevante dessa história longa aqui é falar um pouquinho de Campos, na cidade do interior do estado, e de lá eu vim para o Rio e a elemento fundamental de toda a minha carreira está no meu pai. E você vai entender isso daqui para frente. Deixa eu mostrar algumas coisas. Hoje, o que eu faço e quem eu sou, né? Como é que eu me posiciono, o que eu estou fazendo, onde eu estou trabalhando. Então, hoje eu sou responsável por ofertas e inovação na Ibix. Então, eu tenho uma equipe que cuida de ofertas e inovação. E essa equipe é onde a gente passa, principalmente esse início de ano, até junho, agosto, desenhando ofertas, enfim, trabalhando com diversos parceiros do ramo securitário para entregar soluções novas e fazer ofertas que enderecem maior valor para essa galera. Você agora deve estar vendo aqui no site, no gago.io, que é o site que eu cuido. Eu falo bastante de .NET, bastante de arquitetura. Eu tenho uma série inteira dedicada a Docker no YouTube. Então eu trabalho bastante com essa parte de branding, marketing pessoal. E vocês vão ver lá na frente que isso é fundamental. O Gago vem de um apelido que eu ganhei lá por volta de 2002. E em um certo momento eu percebi que o mercado me conhecia mais como Gago e Luiz Carlos Faria para quem me conhecia na internet. Então havia uma discrepância entre pareciam duas pessoas, tá? Então dentro dos ambientes de trabalho as pessoas me conheciam como Gago e lá fora me conheciam como na internet me conheciam como Luiz Carlos Faria. Eu resolvi unir essas duas coisas, embora eu tenha uma depreciação pequena em função do Gago, porque as pessoas que me escutam ou que não me escutaram ainda, mas talvez tentem me escutar, vão achar que é um Gago falando, mas na verdade não sou. Recentemente, em outubro, eu recebi o título, meu primeiro título de Microsoft MVP. Esse foi um título que eu relutei muito para aplicar para virar MVP, exatamente pelo meu medo da reação da comunidade, meu medo dos embates com a comunidade, meu medo em função de eu me posicionar efetivamente de uma forma diferente, mais madura,
e muito mais centrada diante da comunidade. Então eu tinha certo aquela parte do sucesso que não estava bem resolvida, de eu querer o sucesso ou não querer o sucesso e não alcançar o sucesso que eu queria, ela se dava por às vezes não tentar, às vezes tentar pouco, às vezes não me expor, às vezes não entregar o que realmente eu podia entregar e, enfim, com vontade. Isso muda também quando eu entrei na Ibix, porque trabalhando com ofertas de inovação me permite estar em contato com pessoas e clientes. Então eu sou obrigado diariamente a fazer apresentações, conversar com pessoas de todos os níveis. Então eu consigo falar com um técnico e com um presidente de empresa, um diretor, e transpor tecnologia para esses dois universos, tá? Ao mesmo tempo, desde 2011 eu, por exemplo, carrego a comunidade do Facebook de arquitetura e desde 2016 mais ou menos uma série de comunidades no Telegram onde a gente administra, enfim, tem a comunidade espelho da comunidade de arquitetura, tem a comunidade do .NET Brasil que a gente ganhou a administração, enfim, e o próprio owner da comunidade acabou saindo, enfim, ele entregou pra gente. E essa é uma relação que acontece em que eu consigo acompanhar no dia a dia todo mundo, consigo acompanhar diversos pessoas jovens entrando no mercado e fica fácil entender que existe um ponto em comum, existe algo que todo mundo sofre e que eu acho que eu posso trazer para essa semana. Ao mesmo tempo que eu, um pouco antes de virar MVP, eu entrei no MTAC, que é uma organização e que a convite do Renato Groff, e vocês vão entender que a relação com o Renato Groff tem muito a ver com esse crescimento da minha carreira, tá? Com o Renato e com o André. E por fim eu tenho um projeto Open Source, entre vários outros. Esse é o que mais me chama a atenção, porque eu dediquei mais tempo ao longo da minha história nesse projeto, tá bom? E por fim agora eu virei membro do canal .NET. Isso aconteceu mais ou menos uma semana e meia, então rolou o convite, enfim. Embora eu já tivesse ajudado muito, o canal .NET agora eu sou membro oficial. Do material que eu já publiquei, e principalmente no YouTube, a gente já tem mais de 61 mil horas, 1.000 minutos assistidos. Ao todo, eu só produzi 150 posts, mais ou menos. E essas comunidades que eu gerenciei, elas só tem 4.400 profissionais. E por que eu estou falando só, tá, gente? Se você olhar os números brutamente, você vai entender que esses números não são tão altos, tá? Eles são números razoáveis. São números que, por exemplo, alguns profissionais conseguem bater isso em 2 anos, 1 ano e meio, tá? Então a gente não está falando de um exercício extremamente complexo, extremamente, como é que eu vou explicar? Impossível, tá? Longe, distante. Você consegue fazer isso, tá? E por fim, aqui é só uma apresentação de onde você encontra material que eu publico. Então eu vou falar muito de Open Source, meu posicionamento como MVP tem uma relação direta com Open Source, então, eu me posiciono no mercado como um cara que fala de .NET e Open Source. Tá? Essa é a posição que eu busco no mercado. E isso faz toda a diferença porque eu achei um nicho em que pouca gente fala, pouca gente é dedicado a esse assunto, e esse nicho me dá a possibilidade de falar com um público que não interfere em outras pessoas. Isso faz muita diferença, tá? Bom, a questão de foi fácil ou não foi fácil, como é que foi, como é que eu cheguei aqui. Eu vou te mostrar que eu passei muito perrengue e você vai entender isso fácil, tá? Deixa eu abrir aqui, porque essa parte aqui está numa timeline interativa lá no site. Opa, volta. Bom, na faculdade, enfim, eu passei muito pouco tempo na faculdade. Então, eu não sou um cara, por exemplo, que vai te entregar informações acadêmicas muito precisas, baseado num conceito universitário. Não, eu sou muito prático. Minha história foi toda muito prática.
mas uma prática baseada em conceitos, baseada em fundamentos. Então, tudo que eu pesquisar, que como eu sabia que eu não tinha faculdade, porque eu comecei, enfim, garanti o primeiro lugar, mas logo saí, é, eu tinha a ideia de que eu precisava cumprir, eliminar aquele gap, porque talvez a faculdade fosse necessária lá no mercado. E isso se mostrou muito real na prática em que eu passei a olhar para os fundamentos mais do que produtos. Então eu tive uma mega experiência interessante na Petrobras, foi uma experiência onde eu entrei muito júnior e saí com uma senioridade relativamente boa lá em 2005. Então eu entrei na Petrobras em 2002 e 2005 e de lá para cá vocês vão perceber que tem uma outra empresa grande, tem uma outra presença por mais tempo, mas vocês vão ver pulando de empresa em empresa, de forma recorrente. Mais um ponto interessante, mesmo pulando de empresa em empresa, eu estava voltando para as mesmas empresas. Então eram 3, 4 empresas que eu passei a ficar rotacionando ali entre projetos, entre idas e vindas. Isso aqui no Rio não é tão comum, tá? Isso é mais comum em São Paulo. Mas essa demonstração que fechar a porta eu não havia fechado. E isso foi muito importante para mim, porque eventualmente existiam projetos mega interessantes que me ajudavam a construir alguma coisa legal para o mercado. E é mais ou menos aqui, em 2015, que eu começo a minha jornada, me reposicionando. Esse período em que eu fiquei na Infobase não foi um período legal, foi um período de bastante estresse. E esse período me desmotivou muito, eu estava muito mal. Um pouquinho tempo antes na iMusic eu já estava mal, eu já havia encontrado problemas pessoais com o trabalho. Esse projeto da BRQ me ajudou muito a me reerguer, mas eu logo em seguida tomei uma outra porrada da vida e isso me permitiu enxergar que eu precisava trabalhar minha carreira de forma diferente. E é nesse momento que o jogo muda. Eu passei embora eu tivesse mega sucesso nesse projeto da BRQ, que foi uma mega transformação num curtíssimo espaço de tempo, quando eu saí da BRQ, eu decidi ir para a Infobase e não foi uma decisão muito legal para mim. No resultado, eu passei um ano praticamente sofrendo ali dentro. E eu decidi que eu precisava mudar, eu precisava me reestruturar, eu precisava me reposicionar no mercado para não passar isso de novo. E aí, o que acontece? Eu começo a rever toda a minha estratégia pessoal, toda a minha estratégia seja marketing, seja branding, seja identificação de potenciais assuntos para me projetar no mercado. Então eu precisava fazer uma reengenharia da minha carreira e rever a forma como eu estava me relacionando com o mercado. E dali para frente nascem, e automaticamente uma boa oportunidade veio, enfim, daqui a pouco vira MTAC e daqui a pouco MVP. Então isso tudo acontece de forma muito rápida. Tá faltando aqui, inclusive, eu tenho que acertar isso aqui. Essa parte da WDEV Bix aqui, ela tá até hoje, enfim. Eu estou lá há bastante tempo já. Bom, então vamos voltar pro nosso slide. Opa! Deixa eu voltar aqui certinho para onde é. Coloco bonitinho, mas erro. Agora sim. Bom, e aí? Houve essa transformação, minha carreira mudou, tive resultado, mas que método é esse? E é isso que eu quero passar para vocês nesses próximos 15 minutinhos. A gente tem 15 minutinhos aí para eu descrever isso para vocês sobre o método e o mindset e fazer o fechamento de hoje, já que a gente tá fechado a concluir todo o nosso tema em 1 hora, tá bom? Bom, que método é esse? A primeira forma de analisar, quando você olha para a tua carreira, olha para as tecnologias que você precisa aprender e você se vê perdido, é você usar um método de identificação. Então você precisa ter clareza de reconhecer uma tendência, identificar tecnologias novas, e você precisa entender que você passa a estar no processo de aprendizado contínuo. Quer dizer o quê? Você nunca vai deixar,
você nunca vai deixar de aprender. Só que o que você faz é, você para de se dedicar 10 horas, 8 horas a um assunto e vai dedicando um pouquinho, você vai diluindo isso no seu dia. E para essa primeira etapa, qual é o ponto mais importante para você frisar? Nunca deixe nenhum tema que você nunca ouviu falar. Então, vou dar um exemplo. Você nunca ouviu falar de BI. Nunca deixe passar despercebido a oportunidade de saber o que é. Eu não estou dizendo para saber fazer, você precisa saber o que é. Então você não pode, por exemplo, deixar, se alguém está numa reunião e fala, eu preciso trabalhar com business intelligence, ou preciso trabalhar com blockchain. São dois assuntos diferentes, eles até têm uma relação em algum momento, mas são assuntos diferentes que você vai precisar em algum momento discutir, você vai escutar isso em algum lugar. Então a primeira coisa que você faz nesse momento é, se blockchain é uma coisa que você nunca havia escutado e você não faz ideia do que seja, você vai parar, vai dedicar 5 minutinhos a ler algum artigo ou algum texto que descreva aquele assunto. Você não vai aprender a fazer, não vai aprender detalhe, não vai chegar no nível mais profundo, mas você precisa sair do ponto de total ignorância sobre aquilo. A próxima vez que alguém falar com você, você tem que no mínimo fazer ideia do que seja. E eu não estou pedindo para você entrar no detalhe, se aprofundar e masterizar aquele conhecimento, não. Preciso só que você saiba do que aquilo está dizendo. E qual é a importância disso? Na medida, eu não sei quem aqui já comprou carro, ou já se interessou em comprar carro, que quando você começa a pensar num nome de carro, você naturalmente começa a ver esse carro se reproduzindo na rua. Parece que você vê esse carro a toda esquina, a todo momento. Porque na verdade você deixou de ignorar aquele carro. Teu cérebro está o tempo todo dedicado a ignorar uma série de informações para se prender ao que é importante. E na medida que você tem total ignorância sobre algum assunto, ele vai ser ignorado naturalmente. Você vai continuar ignorando. Na medida que você alimenta seu cérebro com um pouquinho de informação sobre ele, você vai ter aí algum tempo, durante algum tempo, isso vai estar vívido na tua memória e provavelmente você vai ficar mais atento quando esses assuntos aparecerem aqui ou acolá. E a tua possibilidade de correlacionar isso com outro elemento, que talvez não seja diretamente ligado, vai te ajudar ainda mais ainda a formar uma opinião sobre o que é relevante e o que não é. Tá? Bom, nesse processo de identificação a gente começa a desmembrar numa descoberta. Então, na medida que você já fez uma pequena pesquisa para identificar o que é aqui, o que é um assunto específico, você vai trabalhar de uma forma diferente. Você encontra ou esbarra em tecnologias que resolverão seus problemas atuais ou futuros. Então, na medida que você já sabe o que aquilo se trata, você vai começar, talvez você mereça se aprofundar naquilo, talvez não. E essa descoberta, ela vai te ajudar a entender que, putz, isso resolve esse problema. Será que eu tenho esse problema agora? Que isso endereça logo o ponto abaixo, que é a significância. Qual é a significância daquilo que eu estou aprendendo, o que eu quero aprender? Então, muitas vezes, e aí, quando eu pedi o feedback do pessoal via forms, muita gente questionando tecnologia web. Se eu quero aprender Ember, se eu quero aprender, se eu preciso aprender, o que é mais relevante, né? Aprender Ember, ou Angular, ou React, e o que eu faço? Eu tenho todas elas para aprender, o que eu faço com isso? E aí a minha dica é, qual é a significância dessas tecnologias para a tua carreira? Isso, você só consegue determinar isso na medida que você compreende completamente a situação em que você está. Então, se você sabe que você não conhece nada, minha primeira dica é, busque 10 vagas que te interessem. Então você vai buscar 10 vagas e vai ver quais tecnologias dessas estão sendo mais usadas. Agora, a busca de vagas, ela não pode ser longe de você. Se você não está disposto a mudar de cidade, você não pode me aparecer com 10 vagas numa cidade distante. Você tem que pegar 10 vagas dentro do teu contexto pessoal, de onde você está, onde você quer estar. E aí, se você quer estar em outra cidade, não há problema algum. Você pode perfeitamente olhar para vagas que estão em outra cidade. Basicamente, a minha decisão de vir para o Rio, ela foi a minha saída de Macaé, de Campos e Macaé
para o Rio, ela se deu na medida que eu me sentia completamente apto a trabalhar com .NET no Rio. Isso não era verdade 2, 3 anos antes. Então esse processo foi o processo que eu usei para me projetar para um mercado que eu sabia que tinha demanda. O último ponto nessa linha ainda é o autoceticismo e o autoconhecimento. Você sempre que aparecer uma tecnologia nova, quanto mais velho você tiver, quanto mais experiência você tiver, você naturalmente vai desdenhar dela. É a coisa mais natural do universo. Então, sempre que você tiver uma postura do tipo, JavaScript é sublinguagem, isso não serve para nada, isso é coisa de front-end só. Sempre que você tiver essa postura de acordo com alguma tecnologia ou linguagem, abre o olho, porque talvez você esteja perdendo uma puta oportunidade de aprender. Se você pegar, por exemplo, programação reativa, hoje ela é muito usada no JavaScript, no TypeScript, e se você, por exemplo, ignorar isso, há boas chances de você não se empregar daqui a 5, 10 ou 15 anos. Então, se você, por exemplo, ignorar TypeScript, o que é TypeScript? Não preciso saber TypeScript, não faz sentido para mim. Há uma boa chance de você não... Se você não sabe TypeScript, você vai ter dificuldade com Angular. Se você tem dificuldade com Angular e Angular é predominante na tua região, é possível que você também tenha dificuldade com isso. Então, ser cético e saber que o teu cérebro vai procurar sempre o menor esforço para a compreensão de algo é fundamental para você entender que lá na frente o teu cérebro, você vai precisar de alguma coisa que você negligenciou lá atrás. Então talvez você esteja sofrendo isso hoje. Eu conheço profissionais que negligenciaram web por 5, 6 anos. Hoje eles estão completamente perdidos porque eles acham que é outro mundo. Isso é muito natural, isso é muito fácil de acontecer. Por fim, o que você consegue, quais são os objetivos que você constrói com esse método. E esse aqui é só o método de aprendizado, tá? Depois eu vou mostrar um outro card com todos os métodos juntos. Eles vão mostrar tudo que eu fiz para chegar onde eu vou detalhar isso na hora de explicar, para mostrar como é que eu cheguei lá. Bom, primeira coisa, esse processo de descoberta e significância vai te permitir conhecer novas tecnologias e identificar a probabilidade de você usá-las. Então você identifica a probabilidade daquilo ser útil para você. Isso já filtra metade do universo, tá? Então vamos dar um exemplo. Você é um programador web e você está ali trabalhando, quer falar sobre Angular, ASP.NET Core, Java, e aí aparece um cara falando de Xamarin. Será que aquilo faz sentido para você naquele momento? É uma pergunta objetiva. Talvez faça ou talvez não faça. Você precisa ter de forma bem clara que você não vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo. E tomar a decisão correta de filtra isso ou filtra aquilo é importante para você construir seu próximo passo. Então, seu próximo passo, às vezes, é muito mais importante você adiar uma tecnologia em função de se aprofundar na outra, porque você já conhece um pouco, você já usou lá a identificação e aprendizado contínuo, você já sabe aquilo que é, depois você se aprofundou mais um pouquinho e passou a fazer um teste, conseguiu identificar ali como trabalhar com aquilo, e agora você tem que tomar a decisão, você vai aprender outra coisa, você vai se aprofundar nela. Muitas vezes é mais fácil, é mais relevante você se aprofundar em alguma coisa, porque cada vez mais você se torna especial, você se torna escasso no mercado, porque você não é um cara que está olhando para aquilo superficialmente, você é um cara que provavelmente tem algum conhecimento avançado, e esse conhecimento avançado é muito valorizado, tá? Na medida e agora que você sabe identificar bem a probabilidade de usar uma tecnologia ou outra, você consegue tomar decisões de forma muito mais clara. Depois você vai conseguir se posicionar de forma muito melhor. Então você se posiciona no mercado como uma autoridade ou como um especialista na tecnologia A, B ou C, ou nesse universo XPTO, que isso vai te possibilitar alcançar uma escassez natural, e essa escassez que é o que vai te projetar para te dar bons resultados. Só que ela sozinha não faz nada, isso aqui te posiciona tecnologicamente. Então é teu skill técnico. E existem outros elementos que não fazem parte do skill técnico que são muito importantes se você aprender. E era isso que eu negligenciava demais. Então a gente começa
Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente começa com a identificação e descoberta. Você precisa, aqui eu vou entrar em um detalhe um pouquinho diferente, tá? Você precisa entender os objetivos e princípios de uma tecnologia específica. Então, é além de entender, é além do overview, é entender um pouquinho mais sobre por que, que ela foi criada e para que ela serve. Então não é simplesmente dizer que alguém serve para a web. Não, ela serve para esse cenário. Ela entrega esses conceitos. Uma vez que você identifica os conceitos, você precisa, e aí nesse processo, talvez você vai entender conceitos que estão faltando na sua bagagem para o entendimento de alguma coisa. Então é fundamental que você não esteja com foco absoluto na resolução de um problema. Você precisa ter a base para a construção de todo um conhecimento. E às vezes você chega num ponto em que você, putz, o que é isso? Vou dar um exemplo. Eu estou produzindo material sobre Istio, que tem a ver com Service Mesh e tem a ver com Kubernetes. Então não adianta, se você por acaso não sabe o que é Service Mesh, ou que não sabe nem o que é uma rede Mesh, não sabe o que é Kubernetes e quer falar de Istio, o Istio, você não consegue compreender nem a relevância dele. Você vai achar que é um cara banal e resolve problemas banais, quando na verdade não é. Então é muito importante você ter essa clareza do que falta no teu conhecimento e a humildade para assumir isso, tá? O próximo passo é priorizar conceitos sobre produtos. Você precisa priorizar os conceitos necessários para algum conhecimento do que os produtos específicos, tá? Porque produtos vão ter aos montes, conhecimento ele é mais escasso, você consegue ir direto à fonte. Embora boa parte do mercado se posicione buscando produtos, conhecimento em produtos. E esse é um diferencial que vai levar você muito longe. Se você buscar olhar para os fundamentos ao invés do produto, a chances são de que você vai ter um resultado muito melhor. Na medida que você agora conhece muito bem um produto, você conhece muito bem um conceito, você elege um produto a seu gosto. E aí qualquer um do mercado que seja relativamente bem usado. Então você elege um produto do mercado para a prática, você testa aquilo, você põe a mão na massa, você cria um ambiente local de teste, cria um ambiente remoto, usa Azure, usa algum outro server, enfim, usa algum cenário teu para você aprender aquilo. E não necessariamente esse aprendizado tem que acontecer na empresa. Muita gente olha para esse fluxo aqui e pensa, putz, eu preciso estar numa empresa melhor para conseguir fazer isso. Eu preciso estar na Microsoft para poder fazer teste com Azure, ou preciso estar numa empresa mais aberta para fazer teste com Azure. Legal, mas se a tua empresa não trabalha com Azure, ela trabalha com um servidor lá instalado local, será que você vai ter alguma chance de sucesso para aprender Azure enquanto a empresa não mudar? E se você for o objeto de transformação da tua empresa? E se você trouxer as tecnologias do Azure mostrando, putz, olha o que eu sei fazer, olha o que é legal, olha o que dá para entregar aqui. Isso aqui e na medida que você mostra senioridade nesse aspecto, você pode convencer a empresa. E se a empresa não for convencida, você simplesmente pode sair para trabalhar com o que você quer, porque agora você sabe. Então você não sai para aprender. É uma outra visão. O jogo está com você. Você é dono da tua carreira, você é dono dos teus objetivos de aprendizado. E primeiro você assume que você quer aprender aquilo, para depois você propagar isso no seu ambiente. E se não convencer, você tenta de uma forma diferente, porque isso talvez possa ser marketing pessoal, possa ser a forma como você está dizendo. Mas não necessariamente você precisa esperar uma nova empresa para aprender algo. Algumas empresas você consegue estudar e trabalhar nela, fazer essa coisa mesclada. Mas a priori, numa empresa, você trabalha e você estuda quando você quiser, no tempo que você tiver, no seu tempo. Tá? E lembrando, tá, gente? Isso não é uma regra universal, essa é uma regra que eu uso para mim e eu quero compartilhar com vocês. E não há nada de errado se você pensa diferente ou se você não concorda, tá? Faz parte, tá? Mas essa foi a regra que eu usei para mim,
porque isso me permitiu não depender de empresa nenhuma para tomar minhas decisões técnicas. Então, na medida que eu decido aprender uma tecnologia A, B ou C, o máximo que eu preciso, desculpa, o máximo que eu preciso é hardware. Então, inclusive investimentos nessa direção eu fiz para poder ter um hardware melhor, para poder fazer testes e aprender mais. Investi uma boa grana nisso. Bom, agora que a gente... Tô voltando aqui, tá? Agora que a gente já testou, já descobriu, já conhece as tecnologias, existe um ponto fundamental e que agora a gente está deixando de lado todo o aspecto técnico e indo para o aspecto interpessoal, tá? Você precisa de fato publicar suas descobertas. Você precisa mostrar para a comunidade, enfim, e aí existem várias formas de fazer isso, seja com post, seja com vídeo, não importa a técnica que você use, você precisa tornar público o teu conhecimento para você se posicionar melhor sobre aquilo. E esse é um ponto-chave que vai te ajudar a alavancar a tua carreira. Esse é o ponto-chave. Então, aquilo tudo que você construiu de conhecimento, ele é um conhecimento que serve para você e para o seu trabalho. Ele é um conhecimento que vai te deixar apto a realizar melhor suas tarefas. E provavelmente vai te possibilitar concorrer melhor na hora de fazer provas, enfim, se você competir com alguém. No entanto, quando você começa a olhar esses outros aspectos, você começa a ver como é que você se projeta no mercado, como é que você fala para o mundo, como é que você diz, como é que você se posiciona. E a publicação de conteúdo é um ponto fundamental. Tá? Atenção para como você faz isso. Linguagem não é tão relevante hoje em dia quanto era no passado, mas a capacidade de mostrar total conhecimento sobre aquilo, ela é cobrada. E hoje é muito mais cobrado o resultado prático do que teórico. Por isso é fundamental, por isso que o encaixe das peças aqui nesse diagrama, ele predece, por exemplo, do conhecimento, por exemplo, da prática de um produto. Porque você precisa conhecer um produto para você saber opinar e recomendar. E aí você vai começar a dizer as suas impressões e as suas descobertas. E lembra que o que eu estou colocando aqui é muito mais uma publicação de descoberta pelo aspecto de o que você acha, o que você achou legal, o que você achou ruim, como é que você se enxerga com aquilo, porque isso dá uma notoriedade para quem te escuta, tá? Para quem te assiste. A tua percepção, ela é fundamental para quem está lendo entender qual é o teu viés de raciocínio, quais são os mindsets que constroem teu processo de teste ou análise de alguma coisa. Depois você vai fazer engajar com comunidade. O que é engajar e colaborar? Engajar e colaborar é o processo em que você ajuda a responder perguntas, interage com a comunidade. Então a gente tem grupos de todas as naturezas. E se você por algum motivo não achar que tem um espaço para mais grupo, ou você quer fazer um grupo dos mesmos temas do que já existem, sinta-se à vontade, mas faça. Você precisa engajar com a comunidade e é um momento onde você dedica parte do seu tempo pessoal a ajudar outras pessoas que estão começando. Isso que eu estou fazendo aqui, essa live, ela é um processo de engajamento. Ela é um processo em que eu estou publicando uma descoberta que eu fiz, que é a descoberta de que há um jeito, de que eu consigo produzir um jeito, um método para você conseguir melhorar a tua carreira. Ela aproxima na medida que houve divulgação nas comunidades, houve divulgação, enfim, em tudo que é lugar. E imediatamente eu tenho o processo inverso, o processo adiante, que é o assumir riscos. E o que eu estou fazendo aqui também é assumir riscos. Estou dando minha cara a tapa, estou apresentando, eu estou expondo, eu estou me expondo a vocês, mostrando um ponto de vista que todos podem discordar. Então a gente tem quantos aqui? Tem 17 pessoas aqui que todas podem discordar simplesmente. Então, o que eu quero mostrar é que com resultados práticos e nessa linha toda de raciocínio, o que você precisa no final é mostrar resultados práticos para a tua comunidade
é engajar com a tua comunidade e assumir os riscos. Bom, da parte do método é isso. Agora tem a parte de mindset, que é uma parte muito relevante também. E o que muda, o que é importante no teu mindset, e essa é a última parte antes das dúvidas, o que é importante rever no teu mindset para você alcançar qualquer objetivo no caso na tecnologia, né, qualquer objetivo ousado. Primeiro você precisa acompanhar os grandes players. Muitas vezes você não vão confiar ou em mim ou em alguma outra autoridade. Algumas autoridades vocês simplesmente não confiam. Isso é natural. A característica do desenvolvedor é o desafio, é ser desafiador. E não faz mal nenhum nisso. Mas você tem que confiar nas empresas. Grandes nomes gastam muita verba para descobrir se algo funciona ou não funciona, se aquilo é bom ou ruim. E aí é uma dica de ouro. Se tem uma empresa grande, das grandes, então vamos pegar Microsoft, Google, Dell, Red Hat, elas estão usando alguma tecnologia que você por acaso descartou, leve em conta que a tecnologia em si, ela provavelmente não é ruim. Ela pode não servir para você naquele momento, naquele cenário. Mas dizer que ela é obrigatoriamente ruim, isso provavelmente está errado. Tá? Há muita possibilidade disso estar errado. Outro ponto é arrogância e ego. Você nunca vai a lugar algum sendo arrogante ou estando com o ego inflado. Tá? Gente, humildade. A probabilidade, as coisas mais prováveis que podem acontecer nos próximos anos é você ter crianças de 22 anos nascendo que talvez vão nascer daqui a 5 anos, dando um banho na gente. E por quê? Porque aprenderam a programar com 3 anos de idade. Aprenderam a programar talvez antes de escrever. Então há a chance de que isso aconteça e que a gente em algum momento vai se ver perdido sobre isso. Então a humildade ela é muito relevante para você se posicionar e entender quais são os pontos que faltam em você, quais são os pontos que alguém pode te ajudar, porque talvez um moleque super novo, consiga te mostrar um ponto de vista que muda tudo. Eu tenho um exemplo bem legal disso, que foi em 2013 na música, quando eu não sabia administrar um Linux, eu não tinha nada de Linux, eu não entendia nada. Eu precisava ter um RabbitMQ lá dentro. E como a gente tinha política de não usar cloud na época, que a gente tinha um data center comprado, a gente era parceiro como é que é o nome? Da Embratel, porque era a mesma empresa, a gente não tinha cloud, não era a Amazon que ia resolver nosso problema, não tinha como fazer isso com um modelo SaaS ou PaaS. Então a gente tinha que administrar um servidor. E um cara da minha equipe, o Felipe Sotomayor, foi um cara que me ajudou a construir isso tudo, porque ele já tinha um conhecimento de uma outra startup que ele havia trabalhado, era um cara que estava ali no time, e falou, cara, tipo, foi ótimo, foi excelente, porque assim, ele me ajudou a aprender a administrar um servidor Linux. E eu sou muito grato por isso. Eu acho que eu nunca comentei isso em live nenhuma. Mas esse é um exemplo. Até 2013 eu não sabia administrar um Rabbit. Hoje eu administro, enfim, alguns. E por fim, esse é o último ponto antes das dúvidas, a estratégia é fundamental. Se você busca resolver problemas do qual sequer entende a natureza desse problema, você não está aprendendo absolutamente nada. Então, se você tem um problema no seu dia a dia, entenda e compreenda com total clareza qual é o fundamento que fez aquele problema acontecer. Se você faz uma pesquisa no Stack Overflow, copia um código e cola e resolve e não sabe o que aquilo, por onde passou e o que aconteceu, as chances são de que você não vai aprender absolutamente nada. Talvez aprender como fazer uma pesquisa. É o máximo que você vai aprender nesse caso. Então, se tomou um erro, entenda o motivo, entenda o argumento. Lembra daquela ideia de pesquisar os fundamentos das coisas? É isso que faz a gente compreender mais uma tecnologia. E muita gente acha que quanto mais tecnologia souber, melhor. A minha visão é um pouco diferente.
Deixa eu fechar o compartilhamento aqui, já que estamos prontos para as dúvidas. E a minha visão ela é um pouco diferente. Eu creio que você vai ter muito mais resultado na medida que você souber, com um certo nível de profundidade, algumas tecnologias, não todas. Mas se você for um especialista em duas ou três, na minha visão, você tem muito mais potencial de ser um profissional de sucesso, ser bem reconhecido pelo mercado, porque essa especialização, ela custa muito para a empresa entregar isso para um profissional. Então, o que, que ela faz? Ela compra pronto. É mais comum. E isso dá a possibilidade de você ajudar a empresa e, ao mesmo tempo, você receber um bom salário por isso. Bom, vamos às dúvidas. Deixa eu ver onde a gente tem chat aqui. Tem esse chat do Facebook aqui na página. Então, deixa eu abrir meu Facebook aqui. Vamos ver o que vocês têm de mensagem. E aqui pode fazer sua pergunta que eu vou me dedicar a responder agora, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se no YouTube o chat tá ligado. Porque eu só tô usando outra conta. Desativei no Facebook. Bom, pode fazer pergunta aqui pela página. Tem o chatzinho aqui. É só mandar a resposta que eu vejo aqui. Isso aí. Chegou aqui de teste. Deixa eu abrir. Deixa eu ver quais são as conversas aqui. Bom, pessoal, então acho que a gente vai encerrar aqui, não é isso? Bom, gente, somos 28 online. O que eu tinha para apresentar hoje era isso. E qual é a dinâmica de amanhã? Amanhã a gente vai falar eu vou trazer quando eu mostrei a parte de comunidades, eu vou mostrar para vocês, o Renato e o André vão apresentar aqui como eles construíram uma comunidade, que é o canal.net, como eles começaram aquilo, como é que esse projeto cresceu, o tamanho que cresceu e quais são os desafios para tornar isso real. Na quarta-feira a gente vai falar sobre método ainda, então eu vou mostrar o que eu uso no dia a dia para facilitar a minha compreensão do que eu filtro e do que não filtrar. Então eu vou mostrar aqui a parte de feed RCS, mostrar a parte de grupos. Na quinta-feira, a Tatiana Grego, que ela é responsável pela parte de humanas e compreensão e coaching, ela vai mostrar pra gente como é que você se conhece melhor para você descobrir como é que você pode entender qual é o teu potencial para o futuro. E na sexta-feira eu volto para falar de aceleradores. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente acelera esse processo, como é que a gente toma decisão rápido e mostrar na prática o que a gente tem aqui de grupo, como é que as coisas acontecem, como é que ficou claro, por exemplo, entender que esses são os problemas de boa parte de vocês. Beleza? Bom, pessoal, obrigado. Até amanhã. Valeu!